Bom dia, companheiros. Alô, aqui é Ulisses Moreira, diretor de formação política sindical do MOVA-se, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje, 26 de agosto, estamos dando início a uma sequência de módulos de formação, de capacitação de lideranças sindicais. O MOVA-se com a CUT Nacional, a nossa federação FENACEP, né? Estamos realizando esse curso e também com a participação e assessoria do nosso amigo professor Helder Molina, da Universidade UFRJ do Rio de Janeiro. Hoje, para dar início a esse módulo, estamos contando aqui com a participação, a presença da nossa companheira Adelita Neto Carleal, né? Uma das fundadoras do Movimento de Valorização e Articulação dos Servidores Públicos do Estado do Ceará e uma das primeiras diretoras e fundadoras do MOVA-se, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará. Adelita Carleal possui graduação em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México, né? E é grande demais, eu vou sublinhar aqui o currículo dela, porque senão é um jornal. Sociologia em ênfase em movimentos sociais e sindicais da América Latina, atuou principalmente nos segmentos e temas estudo do poder, migração, gênero, políticas públicas e governo, movimentos sociais, coordenou Laboratório de Estudos de População em 2023 até 2013, né? Então, é um currículo enorme e eu quero aqui agradecer muito a minha amiga Adelita, né, pela sua história, pelo seu... E hoje o seu compromisso aqui se dispor a nos ajudar nessa introdução a esse primeiro módulo de formação política sindical para lideranças sindicais, contando um pouco da história do movimento de valorização e articulação do serviço público que deu origem ao primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil, que é o MOVA-se, né? E que contou com a liderança e participação de várias mulheres guerreiras que não vai dar tempo aqui eu falar de uma boa parte delas, e quando eu vou acabar esquecendo, né? Mas eu queria aqui, já em nome do MOVA-se, agradecer à professora Adelita por essa participação e nos ajudar nesse entendimento dessa luta dos trabalhadores do Serviço do Ceará, resgatando um pouquinho aquela história da resistência à ditadura militar, né? Aos movimentos, às diretas já, aos movimentos de rua, as SEBs da Igreja Católica na Revolução da Teologia da Libertação, de buscar a democratização e a libertação do povo do Brasil, e também a questão da Constituição de 88, onde passamos a ter direito, novamente, servidores públicos, a ter direito a se sindicalizar. Né? Dessa luta nasceu o PT, nasceu a CUT e tudo mais. E a professora Adelita vai nos ajudar um pouquinho a entender essa luta, essa revolução dos trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará e também esse sonho, essa utopia de transformar o mundo, né? Não só defender o serviço público, o servidor, mas a sociedade como um todo. Professora Adelita, seja bem-vinda e nos ajude aí a compreender esse trabalho que foi feito nesse movimento. Até esse nome, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que surgiu e quem criou, que é o Movimento de Valorização e Articulação dos Servidores Públicos do Estado do Ceará. Bom dia! Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar com os companheiros conversando sobre o nosso sindicato. Você já falou muita coisa, né? Não vou repetir o que você já disse. Então, nós somos resultado de uma luta política nacional, somos reflexo dessa luta política nacional, que veio
contra a ditadura, tivemos muitas organizações que começaram a surgir na década de 80, né? Você já falou. E aí, esse grupo de democratas, né, que estava querendo construir um Brasil novo, um Brasil longe da ditadura, né, que recuperasse todos os nossos direitos, esse Brasil a gente fez parte. Então, a gente é um reflexo do movimento nacional, que muitos sindicatos passaram a existir a partir da Constituição de 88, Sindicato dos Servidores Públicos. É interessante isso, porque essa categoria ela passa a ser constituída politicamente com a Constituição, porque antes nós éramos servidores, funcionários, uma categoria que tinha diversos tipos de profissionais, regime de trabalho, e que a gente nós não éramos identificados como classe dos trabalhadores, né? Contra o sistema capitalista ou em oposição aos patrões privados. Então, a nossa origem é uma origem numa relação conflituosa entre o público e o privado. Então, os trabalhadores no setor privado, eles tinham CLT, tinham dissídio coletivo, data base, uma série de direitos naturais necessários, né, conquistados por esses trabalhadores da base da produção econômica do setor privado. Então, os servidores públicos eles tinham uma imagem muito deturpada, né, inclusive na literatura, de que nós éramos pessoas não concursadas, que entramos por privilégios, por indicação política, que a gente só batia ponto, ficava nos escritórios, não tinha uma participação efetiva na produção da economia e da riqueza social. Então, esse movimento que começa a surgir com a Constituição, começa a surgir, não, ele vai ser concretizado com a Constituição, porque a partir da Constituição há uma lei que permite que os servidores funcionários se organizem em sindicato, então eu acho que esse marco é importante como uma definição social dessa categoria como no campo da classe trabalhadora, que tem um patrão diferente do patrão privado, né, dos empresários capitais, que é um patrão Estado, um patrão governo, Estado, mas esse Estado é um Estado burguês, um Estado representante da classe burguesa. Então, mas nós nos situamos dentro da estrutura política nacional e do trabalho. Então, acho que é importantíssimo. E o sindicato ele passa a consolidar essa ideia, a nos situar dentro de uma classe trabalhadora, a lutar por direitos. Então, essa discussão, né, esse conflito entre público e privado, ele faz parte da nossa origem. E também nós éramos uma categoria muito desmobilizada, porque não tinha essa força de categoria como profissão. Então, nós temos diversos tipos de trabalhadores, com diversos regimes, com interesses, objetivos muito diferentes. Então, a gente tem desde o profissional liberal, engenheiro, agrônomo, economista, até outras categorias que não fazem parte desse mundo, dessa profissão, né? Acadêmica, que são os operários, garis, tem outros tipos, né? Ajudantes de apoio, secretariado, etc. E nós tínhamos um tipo de profissional muito combativo, que foram os professores e os médicos, que eles começaram pelas condições muito precárias de trabalho, eles foram uma força decisiva na movimentação dos trabalhadores em 80, que gera uma tentativa de articulação entre nós, né? Que nós, dentro de todos os órgãos, tinha alguns médicos, tinha professores, então, por causa disso também é que tem a nossa grande dificuldade, né? Como é que um sindicato, que aparentemente seria uma grande revolução, congrega tanto esferas de diferentes órgãos, né? Judiciário, executivo, legislativo, mas isso também é uma dificuldade, um desafio para a gente poder articular os interesses e objetivos. Então, a gente no dissídio, a gente tinha sempre as cláusulas gerais, as cláusulas
locais específicas. Então, essa contradição e essa relação conflituosa, ela não vai parar de existir, né? Mas a gente tem conseguido, ao longo do tempo, trabalhar com isso e consolidar um tipo de liderança sindical que olhe com esses olhos maiores, né? Com esses olhos mais amplos, esses diversos interesses. E aí é que eu acho também que é muito interessante a história da relação entre o coletivo e o individual, né? O local e o geral, a globalização e as coisas específicas, porque há uma contradição entre você defender o interesse de uma categoria, de uma corporação, e o geral da população. Como o Estado é o Estado que gerencia serviços para a população, por isso nós também somos uma categoria diferenciada, porque nossa produção não é uma produção de mercadorias concretas, como um carro, uma casa, né? Mas nós também temos produtos que são fundamentais para a população, para a sobrevivência da realidade social. O serviço público, que é a saúde, a educação, o saneamento, a eletricidade. Aí, por isso, toda uma discussão e uma contradição entre privatizar ou estatizar esses serviços, né? Porque na base da nossa categoria está esse conflito permanente. Nós somos servidores públicos, servimos a população e muitos desses serviços eles poderiam ser privatizados, a população continuaria com esse serviço, mesmo privatizada. Então, essa discussão sempre permeou os nossos conflitos, os nossos desafios, porque nós sempre achamos que o serviço público deveria ser amplo e restrito, né? Deve ser serviço público, o petróleo, serviço público, a eletricidade, a água. Então, essas coisas são passíveis de grandes discussões e análise e reflexões para a gente ter o caminho do sindicato, né? O sindicato, ele como é um ente de base também econômica, né? Porque o sindicato ele trata da economia que está na base da sociedade, né? Que é a reprodução da vida social, a gente precisa de todos esses serviços para nos reproduzirmos como sociedade, então ele precisa dar conta dessas diversas dimensões da realidade e da economia, né? Então, é um sindicato muito complexo, muito dinâmico, que precisa de grandes reflexões e que o trabalhador desse serviço é exatamente aquele que vai desenvolver esse tipo de complexidade. Então, nós temos grande desafio pela frente e que sempre nós tivemos, né? Porque a organização dos servidores públicos, ela existiu primeiro como associação, depois como sindicato, e é uma evolução o sindicato em relação à associação. O sindicato é um ente político, ele politizou a organização, ele nos dá uma identidade como classe trabalhadora, e isso nos diferencia, né? E nos iguala, ao mesmo tempo, ao setor privado da classe trabalhadora, e, portanto, nos fortalece. Então, o sindicato no serviço público, ele teve essa dimensão de questionar o próprio Estado na sua base, né? O governo é a base do Estado, então nós estamos lá dentro questionando os mecanismos, os esquemas, as ações, né? Então é uma importância fundamental na sociedade esse tipo de sindicato, porque você vai dentro da política questionar a própria política, né? A população está recebendo muito esse serviço, mas nós, além de estarmos recebendo, nós estamos produzindo isso. Então, acho que o sindicato tem uma importância fundamental nesse aspecto, né, de estar dentro da própria Guadalinha, força. deixa eu te pegando aqui o gancho do que você, porque você já tocou em pontos aqui que merecem um aprofundamento muito grande, que nós não vamos ter aqui esse tempo todo, mas merece estudo. Você colocou a questão do início da criação do movimento de valorização, nasceu na ilegalidade, no tempo
da ditadura e das diretas já, né? E o Mova-se começou a se organizar através de associações e juntar essas associações, inclusive o nome Mova-se. Como é que surgiu esse nome? Quem é o pai desse nome tão fantástico? Movimento de Valorização e Articulação dos Servidores Públicos do Estado do Ceará. E o que que... O nome diga. Não, mas essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você fala sobre a questão do serviço público, que não tem muito como computadorizar em termos de lucro, né? Porque não é um serviço capital. O capital aí é humano, não é financeiro, né? Então tem uma diferença muito grande para se medir esses valores desse serviço à população, à sociedade, né? O Estado tem por obrigação de prestar os serviços básicos a toda a sociedade, né? E era essas duas perguntas que eu queria lhe fazer aqui para a gente amadurecer um pouquinho mais. E parece-me que, quando a gente estava na ilegalidade, né, no tempo da ditadura militar, década de 60, 70, 80, né, que aí vem as passeatas diretas, já vem povo para a rua, e a gente combina com a nova Constituição, né? E aí esse movimento nasce, o Mova-se, e aí vem o Sindicato Geral, que é inédito, o Sindicato Único dos Servidores Públicos do Estado será como categoria no serviço executivo, legislativo e judiciário. E até hoje parece que o pessoal não compreendeu. O Mova-se assim, praticamente é uma federação, né? Aí parece que as associações nos bairros, nos órgãos, era como se fosse a sua oxigenação, a sua interação na base. Me desculpe eu ter lhe interrompido aí, mas não sei se você compreendeu a minha preocupação aqui para o povo Entendi. compreender. Olha, primeiro responder a questão do nome. O nome veio de um companheiro que era presidente da Associação do IPLANCE, Hélio Menezes. Ele era um poeta também, um técnico, um agrônomo, e é muito inteligente. Ele foi vendo a situação e foi construindo esse nome, o nome que representava a situação em que a gente vivia. Era um movimento, não era um sindicato, né? Que era nessa época que existia toda a luta de resistência, estava se configurando como movimento, que reunia diversos tipos de pessoas, categorias, interesses, era um movimento de articulação, porque nós éramos uma categoria desmobilizada, cada um no seu local de trabalho, lutando pelos seus interesses, pelos seus objetivos, e não tinham uma visão de conjunto, né? Como um serviço público geral para a sociedade como um todo. Então, veio o movimento de valorização desse servidor e de articulação. A articulação seria isso, nós estávamos dispersos, e valorização foi muito importante, porque o servidor, ele carregava esse peso de ser considerado uma pessoa que não trabalha, que é um burocrata, que vivia no escritório, que não tinha relações com a população, e era uma visão equivocada, porque viu o servidor público só com um tipo de servidor público que é muito particular e reduzido, né? Devia existir essas pessoas. Todo canto tem pessoas que são não produtivas, mas a maioria da nossa classe, da nossa categoria, eram trabalhadores que estavam na linha de frente do atendimento à população, quebrando pedra para construir casa, esgoto, estava no atendimento médico, população sofrida, não é? Estava fazendo e educando as pessoas. Então, é uma categoria que não caía essa desvalorização. Por que a gente era desvalorizado? Desvalorizado porque, se você desvaloriza a categoria, você desvaloriza a luta dela, desvaloriza os direitos que ela tem, desvaloriza o salário que ela deveria receber. Está todo um arcabouço ideológico para você tirar dessa categoria a força que ela tem, o poder que ela tem, a importância que ela tem. Então, esse nome
foi muito interessante, né? Porque ele representou uma força que movia as pessoas, levava à luta. Então, esse nome a gente até, depois de sindicato, a gente fez tinha um congresso que a gente lutou para permanecer esse nome, foi muito interessante. Agora, sobre essa história, né, de que nós somos grande, muitas categorias e o único no Brasil, bom, não é tão importante quanto dizer que o fato de nós sermos sindicato de diferentes profissionais e de tipo de trabalhadores, ele não dá, essa formação sindical, ela dá como se nós fôssemos um conselho, uma grande unidade de diversos, não é? Que é exatamente a possibilidade da gente romper com o individualismo, romper com o corporativismo. Então, quando você é um sindicato que representa dentro do órgão todos, desde a base do atendimento mais primário até a gerência, quem está decidindo, então você, de alguma forma, permite a participação de diferentes interesses, como um conselho, um grande conselho. Então, isso é que o Sindicato Novo deve sempre ressaltar nos seus diálogos, nos seus documentos, essa constituição de irmandade, porque quando a gente é um conselho e é uma irmandade, a gente pode desenvolver democraticamente as forças, nós podemos mudar para evoluir todos ao mesmo tempo, porque você não evolui só uma parte dentro do órgão, você tem que evoluir o órgão como todo e reformar e aperfeiçoar essas relações. Então, acho É. que, A gente diga, a gente está chegando no final do nosso primeiro módulo, está faltando 3 minutos. É essa questão da solidariedade da classe trabalhadora, porque eu me lembro que quando o Mova-se começou, o movimento, a gente fazia reuniões nos sindicatos bancários, nos sindicatos comerciários, e inclusive quem deu a primeira sala para a gente trabalhar, funcionar, foi o Sindicato dos Engenheiros, ali na Praia de Iracema. Se eu não estou enganado, o Neiva era presidente, né, do claramente, sindicato, e deu lá uma sala para a gente não tinha entidade nenhuma, a gente não era nada, né, era só o movimento. Né? Então, a gente tinha aquela solidariedade da classe trabalhadora, o Sindiágua trabalhou muito, ajudou muito, o Sérgio Novaes, Mário Mamed, que estavam começando, jovens, né, trabalhando na política e tudo mais, mas o que acontece? Tinha aquela solidariedade, aquela unidade de contribuir mas um com os também outros. tinha uma coisa que era a identificação, né? Entre o engenheiro e o sindicato Movas, porque dentro do serviço público tinha muitos engenheiros. Então, a CAGES, por exemplo, era considerada como um serviço público. Então, por isso o sindicato, como existiam os sindicatos, as instituições já formadas por essas diversas categorias, elas se somavam a uma nova categoria, que era dos servidores em geral, e juntava forças, agregava forças. Então, Exato, acho que eu me lembro que a gente fez muito trabalho, havia uma disputa muito grande, e na época existia a Associação dos Professores da Educação, a PEOC, que depois foi transformada também em sindicato e foi dividida, foi criado o Sindiúte, a Rosa da Fonseca, outras grandes mulheres, eu não vou citar nomes aqui porque vai faltar, eu vou acabar esquecendo. Mas então existia uma revolução, uma coisa incrível dessa solidariedade e de compreensão. Eu acho que havia uma compreensão da luta da classe trabalhadora, porque a gente se somava com outros sindicatos que não eram servidores públicos. Eu me lembro que a gente teve muito ajuda dos sindicatos bancários, dos comerciários, dos sindicatos engenheiros, né? Então, o que acontece? primeiro, Liz, olha, todas essas categorias estavam em luta, e estavam em movimento, e estavam reivindicando direitos. Então, nós éramos mais uma, então a gente fazia parte desse conjunto. E quando se fala solidariedade, parece assim uma coisa que era solidário, mas parece uma coisa que eu sou de fora, vou ajudar aquela pessoa. Mas esse nosso movimento, ele era
uma solidariedade de dentro, porque nós éramos professores, Era uma, nós era uma éramos identidade, médicos, a gente se nós, identificava, né? e havia Uma uma identificação. denominação de profissionais, né, que juntava, agregava. Agora, claro que sempre há divergência, alguns interesses momentâneos, alguém, por exemplo, agora piso das enfermeiras, né? Outras categorias nossas já têm o piso, então fica, no momento, um foco diferenciado, mas não quer dizer que nós não estejamos unidos. Quando você vai fazer uma greve, todos os sindicatos estão juntos, a CUT aparece, os partidos que são do campo do trabalho também aparecem, né? Então, essa coisa, o que nós, quando ela é mais visível, quando nós estamos numa grande crise, né? E agora parece que a crise diminuiu um pouco, mas quando nós estávamos na fase do fascismo mais exacerbado no Brasil, todas as forças democráticas se uniram para lutar contra o fascismo, porque o fascismo é essa força mais reacionária da burguesia e do capitalismo, não é? Em que você usa da violência, usa da manipulação, da mentira para poder governar, um poder que não tem bases de sustentação e precisa da força e do arbítrio para se manter no poder. Agora que as coisas já estão mais democratizadas, assim, no caminho da democratização, a gente parece que está mais disperso, mas eu acredito que, ao contrário, nós estamos consolidando a democracia e nós vamos seguir adiante. Ok, Adelita, eu queria lhe agradecer aí por essas palavras, aí por esse início de aprofundamento. A gente aqui não estamos aqui dando resposta às pessoas, a gente está fazendo umas provocações para que a gente possa estudar, aprofundar, porque cada item desse que a Adelita Carlial nos passou merece um aprofundamento, um estudo, e a gente conhecer um pouco da nossa história, né? Porque não existe presente sem passado, né? E o futuro a gente precisa, com esse passado, sem ficar preso a ele, né? A gente alçar voos com novas lideranças, novos métodos, novas atitudes, mas sem perder essa compreensão da identidade de classe trabalhadora e dessa solidariedade sem a Delita faz uma ponderação interessante. Sem essa separação, eu vou ser, não, eu vou ajudar, não. Se identificar com os ideais da luta da classe dos trabalhadores. E aí eu agradeço aqui a toda a Adelita e a todas as mulheres de luta guerreira que fizeram esse sindicato dos trabalhadores civis públicos do Estado do Ceará. Vai aqui o meu abraço em nome de todas, não vai dar para me citar todas, a Alba Lucia, a primeira presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Brasil, do Estado do Ceará, do Mova-se, uma homenagem à minha amiga Helena Araújo, Helena Lima, a Dulce Freire, Zélia Franklin, tantas mulheres guerreiras que a Valdeirês, Uma essas sugestão, mulheres. você faz um programa só sobre as mulheres guerreiras, Oh, que porque bom! Então, eu quero aqui agradecer em nome do Mova-se e eu espero voltar a ter outros contatos, outros momentos com aproveitar essa história, esse conhecimento, essa luta da Adelita Carlial. Minha amiga, minha irmãzinha, meu muito obrigado. E sempre fica à aí, viu? disposição, sempre à Valeu. disposição. Em defesa da vida, saúde mais serviço público. Mova-se. Um abraço. Obrigada, até mais.